Eu vou começar com uma pergunta que talvez te irrite um pouco. Você realmente quer mudar de vida? Ou você só quer continuar reclamando dela com um filtro bonito por cima? Eu sei, dói ouvir isso, mas eu preciso falar assim porque alguém já falou assim comigo. E foi isso que me acordou. Durante anos, eu dizia que queria mais dinheiro, mais reconhecimento, mais liberdade, mais respeito. Eu falava como quem faz pedido para o universo, como se a vida fosse um aplicativo de entrega atrasado. Só que, todos os dias, eu repetia o mesmo hábito invisível que estava sabotando qualquer chance real de mudança. Eu terceirizava a responsabilidade. Eu acordava e, antes mesmo de sair da cama, já começava o ritual da desculpa. O mercado está difícil. Minha área está saturada. Eu não tive as mesmas oportunidades. Fulano deu sorte. E o clássico: quando as coisas melhorarem, eu começo de verdade. Eu era um especialista em explicações inteligentes, eu tinha argumento para tudo. Eu conseguia transformar minha inércia em tese convincente. Se existisse campeonato de justificar mediocridade com vocabulário sofisticado, eu levava a medalha de ouro. Mas no silêncio da madrugada, eu sabia. Eu sabia que tinha algo errado. Eu lembro de uma noite específica, 2h17 da manhã, eu rolando na cama, mente acelerada, pensando na vida que eu dizia querer e na vida que eu estava realmente construindo. Eu tinha passado o dia inteiro ocupado, respondendo mensagens, resolvendo pequenas urgências, assistindo vídeos educativos, organizando arquivos, e no fim do dia nada realmente relevante tinha avançado. Nada, só movimento, zero progresso. E sabe o que eu fiz? Culpei o cansaço, culpei a falta de tempo, culpei o algoritmo, culpei tudo, menos a minha escolha constante de evitar a responsabilidade real. Esse é o hábito invisível que te impede de mudar de vida. Viver como se você não tivesse poder. Eu vivia como se estivesse sempre reagindo. Reagindo às circunstâncias, reagindo às críticas, reagindo às expectativas dos outros. Eu não decidia, eu respondia, eu não criava, eu consumia, eu não liderava minha rotina. Eu era arrastado por ela. E isso é confortável. Extremamente confortável. Porque enquanto eu coloco a culpa no mundo, eu preservo o meu ego. Se a culpa é do sistema, eu não preciso encarar minhas falhas. Se a culpa é do contexto, eu não preciso admitir que estou acomodado. Se a culpa é da falta de oportunidade, eu não preciso arriscar e talvez fracassar. Percebe a armadilha? Eu dizia que queria mudar de vida, mas eu não queria assumir o preço psicológico da mudança. Eu queria o resultado sem o desconforto da responsabilidade. E responsabilidade pesa. Pesa admitir que eu estava usando o celular como fuga. Pesa admitir que eu passava mais tempo analisando a vida dos outros do que construindo a minha. Pesa admitir que eu escolhia tarefas fáceis para evitar as importantes. Eu lembro claramente de abrir o Instagram numa manhã de domingo só por 5 minutos. Quando eu vi, tinham se passado 53. 53 minutos consumindo sucesso alheio, corpos definidos, viagens internacionais, empreendedores milionários de 20 e poucos anos, e eu ali de pijama, prometendo que começaria a minha mudança amanhã. Amanhã é o cemitério dos sonhos medíocres. Eu vivi meses nesse padrão, talvez anos. Eu começava projetos e abandonava na primeira frustração. Eu dizia que precisava de mais preparo antes de me expor. Eu esperava me sentir pronto. Eu esperava confiança. Eu esperava validação. Mas confiança não vem antes da ação. Ela vem depois. O que me impedia de mudar não era a falta de informação. Eu sabia o que precisava fazer, sabia que precisava estudar mais, me posicionar melhor, assumir riscos calculados, cortar distrações. A informação estava toda disponível. O que faltava era parar de agir como se minha vida estivesse nas mãos de forças invisíveis. Teve um momento específico que me marcou. Eu recebi uma crítica construtiva sobre um projeto que eu tinha feito, nada agressivo, nada cruel, só pontos de melhoria. E eu fiquei dias remoendo aquilo, dizendo para mim mesmo que as pessoas não entendiam minha visão, que o público não estava preparado, que o timing não era o ideal. No fundo, eu estava com medo de melhorar. Melhorar exige admitir que você ainda não é tão bom quanto gostaria. E isso fere o orgulho. Então eu preferia manter a narrativa de que o mundo não reconhecia meu potencial,
Soa quase poético, mas é pura fuga. Se você quer mudar de vida, você precisa parar hoje de agir como espectador da própria história. Precisa parar de transformar suas escolhas em fatalidade. Ninguém tá vindo te salvar. Eu precisei encarar isso de frente, sem drama, sem vitimismo, sem trilha sonora épica. Só eu e a verdade. A mudança começou no dia em que eu parei de perguntar por que isso está acontecendo comigo. E comecei a perguntar qual parte disso é minha responsabilidade. Essa pergunta muda o jogo. Ela dói, mas ela devolve poder. A armadilha mais perigosa não é o fracasso. É o conforto disfarçado de progresso. Eu demorei para perceber isso porque, por fora, minha vida parecia em movimento. Eu estava sempre fazendo alguma coisa, sempre ocupado, sempre com 1000 abas abertas no navegador e outras 1000 na cabeça. Eu tinha listas, aplicativos de produtividade, metas anuais organizadas, em planilhas bonitas, mas no fundo eu estava girando em círculos. A autossabotagem confortável é sofisticada. Ela não chega dizendo vamos destruir sua vida hoje, ela chega sussurrando. Relaxa, você merece descansar um pouco. Assiste só mais um vídeo. Pesquisa mais um pouco antes de começar. Você ainda não está pronto. Eu caía nisso todos os dias. Eu lembro de quando decidi que queria mudar de carreira, eu comprei cursos, baixei e-books, assinei newsletters. Eu me sentia quase um especialista em preparação eterna. Mas executar, silêncio. Eu estudava 2 horas sobre como montar um portfólio. 0 minutos montando o portfólio. Eu pesquisava estratégias de posicionamento, não postava nada. Eu analisava o mercado, não me colocava no mercado. Era elegante, era confortável, era covarde. E o pior, eu conseguia justificar. Tô me preparando, tô construindo base, tô esperando o momento certo. O momento certo é outra fantasia confortável. Ele nunca chega com fogos de artifício. Ele chega como terça comum, bagunçada, cheia de pequenas distrações tentando te puxar de volta para o padrão antigo. E eu sempre voltava. Voltava para a comparação. Voltava para o consumo excessivo. Voltava para a narrativa de que precisava de mais validação antes de dar o próximo passo. Teve uma fase em que eu media meu valor pelos números curtidas, visualizações, comentários. Se um conteúdo não performava bem, eu questionava a minha capacidade inteira. Se alguém da minha idade anunciava uma conquista maior, eu sentia uma mistura de inveja e autocrítica corrosiva. Eu acordava motivado, postava algo, checava o celular a cada 10 minutos, não tinha o retorno que eu esperava, desanimava. E usava isso como desculpa para desacelerar um ciclo perfeito de autossabotagem emocional. Eu dizia que queria crescer, mas meu comportamento era de alguém que precisava de aplauso imediato para continuar. Eu não estava comprometido com um processo. Eu estava viciado em validação. E validação é instável. Ela sobe, ela desce, ela depende dos outros. Disciplina depende de você. O ponto de ruptura veio um dia ridiculamente simples. Eu estava no quarto, tarde da noite, olhando para a tela do computador com o projeto aberto. Eu precisava finalizar e enviar para avaliação. Não era perfeito, não estava no nível que eu imaginava, mas estava bom o suficiente para ser testado. Eu quase fechei o arquivo, quase deixei para lapidar mais um pouco. E aí eu me fiz uma pergunta direta, quase agressiva. Você quer mudar de vida ou quer continuar protegido da possibilidade de rejeição? Silêncio, porque ali estava a verdade. Eu não estava evitando por falta de capacidade. Eu estava evitando por medo de julgamento. Eu queria a mudança, mas não queria o risco. E não existe mudança sem risco. Naquela noite, com o coração acelerado e a mente criando cenários catastróficos, eu cliquei em enviar. Foi simples, foi comum, foi desconfortável e foi libertador. Não porque deu certo imediatamente. Não houve aplausos instantâneos, não houve explosão de oportunidades no dia seguinte, mas houve algo mais importante. Eu rompi o padrão, eu parei de me proteger do mundo e comecei a me expor a ele. A autossabotagem confortável perdeu força naquele momento. Eu comecei a identificar sempre que ela aparecia. Quando eu dizia, depois eu faço, eu me perguntava, depois ou nunca? Quando dizia, ainda não estou pronto, eu questionava. O que exatamente falta
Ou você só está com medo? Quando eu me comparava, eu cortava o ciclo e voltava para minha própria execução. Não foi uma transformação instantânea. Foi repetição. Repetição de escolhas menos confortáveis. Repetição de envios imperfeitos. Repetição de exposição gradual. E aos poucos, minha tolerância ao desconforto aumentou. Eu já não precisava me sentir 100% confiante para agir. Eu precisava estar 51% decidido. E isso mudou tudo. Porque quando você para de alimentar a autossabotagem confortável, você começa a acumular provas reais de coragem. Pequenas, silenciosas, quase invisíveis para o mundo, mas gigantes para você. E essa coragem acumulada vira tração. Tração vira resultado. Resultado vira identidade. Se você quer mudar de vida, pare hoje de confundir preparação com progresso. Pare de usar comparação como anestesia. Pare de transformar medo em planejamento infinito. Execute. Mesmo tremendo. Mesmo imperfeito. Mesmo inseguro. Porque o que está te prendendo não é falta de potencial. É excesso de proteção. O corte radical que redefiniu o meu futuro não foi externo. Não foi mudar de cidade. Não foi ganhar mais dinheiro. Não foi virar outra pessoa da noite para o dia. Foi parar de me tratar como alguém frágil demais para suportar a própria ambição. Eu percebi que, no fundo, eu me via como alguém que precisava de condições perfeitas para funcionar. Silêncio ideal, motivação alta, tempo sobrando, apoio constante, aprovação garantida. Qualquer ruído virava desculpa. Qualquer crítica virava freio. Qualquer erro virava identidade. O corte começou quando eu decidi parar de dramatizar desconforto. Cansaço deixou de ser tragédia, crítica deixou de ser ataque pessoal. Fracasso deixou de ser veredito final, viraram dados. Só isso. Eu lembro claramente do período em que minhas coisas começaram a dar um pouco mais certo, pequenos resultados aparecendo, algumas validações externas surgindo, e sabe o que quase aconteceu? Eu quase voltei para o padrão antigo. Porque sucesso inicial também assusta. Ele aumenta a expectativa, aumenta a responsabilidade, aumenta a exposição, e a parte insegura de mim sussurrava: cuidado, você pode perder tudo. Melhor não arriscar tanto. Melhor desacelerar, autossabotagem com roupa nova, mas dessa vez eu estava atento. Eu entendi que mudar de vida não é só sair do fundo do poço. É sustentar crescimento sem se sabotar por medo de não dar conta. E isso exige uma decisão diária. Eu não volto para o personagem que vivia reagindo. Eu assumo o controle. Controle das minhas manhãs, controle do meu foco, controle das minhas prioridades. Não é controle neurótico, é direção consciente. Eu começo a planejar o dia na noite anterior. Simples. 3 prioridades reais, não 15. 3. E eu me comprometo a concluir pelo menos uma delas, independentemente do caos ao redor. Parece pequeno, mas é cirúrgico, porque quando eu cumpro o que eu mesmo defini, eu reforço uma mensagem interna poderosa. Eu confio em mim. E a autoconfiança verdadeira não vem de elogios, vem de acordos cumpridos. Teve uma fase em que eu quebrei vários acordos comigo mesmo. Prometi estudar e não estudava. Prometia treinar e adiava. Prometia economizar e gastava por impulso para aliviar estresse. Cada pequena quebra parecia inofensiva, mas acumulava. E o que acumulava não era fracasso, era desconfiança. Eu não confiava mais em mim. Quando eu dizia que ia fazer algo, uma parte interna já duvidava. Esse é o estado mais perigoso. Não é estar falhando, é não acreditar mais na própria palavra. O corte radical foi reconstruir essa confiança do zero, pequeno, diário, consistente. Se eu prometo 30 minutos de foco, eu entrego 30 minutos. Se eu defino que não vou abrir rede social antes do meio-dia, eu cumpro. Se eu decido que vou finalizar algo hoje, eu finalizo, mesmo que não esteja perfeito. Eu paro de buscar intensidade e começo a buscar consistência. E isso muda a minha postura. Eu entro em ambientes diferentes, eu começo a falar com mais firmeza. Eu nego convites que drenam energia. Eu escolho conversas que agregam. Eu invisto tempo em habilidades que me aproximam da vida que eu quero,
não da vida que impressiona os outros. Mudar de vida não é sobre virar outra pessoa, é sobre parar de repetir o padrão que te mantém pequeno. E isso começa hoje. Hoje você pode parar de terceirizar a culpa. Hoje você pode parar de se proteger demais. Hoje você pode parar de esperar validação para agir. Não é sobre fazer tudo, é sobre parar de fazer o que te enfraquece. E eu quero terminar isso de um jeito diferente. Sem grito, sem pressão, sem ataque. Eu sei que você está cansado. Talvez esteja ouvindo isso no intervalo da faculdade, no ônibus voltando do trabalho, no quarto bagunçado que parece refletir o caos da sua cabeça. Talvez você já tenha tentado mudar antes e tenha voltado para os mesmos padrões, sentindo aquela mistura amarga de frustração e vergonha. Respira. Você não é preguiçoso. Você não é incapaz. Você não é um caso perdido. Você só repetiu estratégias que não funcionam. E a boa notícia é simples. Padrões podem ser interrompidos. Não com promessas grandiosas, não com planos mirabolantes, mas com uma decisão honesta. Hoje, você pode escolher não abrir o aplicativo que te drena logo ao acordar. Pode escolher enviar aquela mensagem que está adiando. Pode escolher estudar mesmo sem vontade. Pode escolher assumir responsabilidade por uma parte da sua realidade menos, mesmo que pequena. Pequena é suficiente, porque quando você muda o que faz hoje, você muda o que reforça internamente. E o que você reforça todos os dias se transforma em identidade. E identidade, com o tempo, molda destino. Eu não mudei de vida porque fiquei mais motivado. Eu mudei porque parei de fazer o que me enfraquecia. E você pode começar agora, não amanhã. Não quando estiver pronto. Agora, um corte, uma decisão, um passo e depois outro. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.